Glória a Deus. Queridos, João 10:10, o próprio Senhor Jesus afirma, né, a parte B, aliás, vamos ler o texto todo. O ladrão não vem senão roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. É promessa. Vida abundante é promessa de Deus. O livro de Isaías, ele afirma que se quisermos e ouvir a Ele, comeremos o melhor dessa terra. Paulo afirma na carta aos Romanos, capítulo 8, que em todas as coisas somos mais que vencedores. Tudo isso é direito nosso. Tudo isso foi nos prometido e foi conquistado lá na cruz. Certeza de uma vida abundante é direito de todo filho de Deus. Direito de viver o melhor em todas as esferas daqui na terra possível é nosso por direito. É meu, é seu, são dos nossos filhos. Nós podemos crer e desfrutar de uma vida abundante. Uma vida de sucesso, uma vida de vitória. Mas, com todas essas promessas, eu tenho algo para te dizer. Dias ruins também existem. Dias maus também existem. Por mais que sejamos vencedores, por mais que sejamos herdeiros da promessa, um dia vamos experimentar dias ruins. Todo mundo um dia experimenta dias ruins. Moisés experimentou, Abraão experimentou, Davi experimentou, Salomão experimentou, Paulo experimentou, Pedro experimentou. Nós também, um dia ou outro, vamos experimentar. Luto vem para todo mundo, frustração vem para todo mundo, derrotas momentâneas também vêm para todo mundo. A questão é, como lidar com os dias maus? Como lidar, bênção, como lidar com os dias de adversidade? A verdade é que tudo começa na oração e na leitura da palavra. A palavra e oração. Oração e palavra andam juntos. Mas será que é só isso que nós podemos fazer para viver ou suportar, enfrentar e vencer os dias maus? Dias maus é duro, dia mau, perdão. O que podemos nós fazer para conseguir ser vencedores, mesmo sabendo que dia mau existe? Será que sentamos, esperamos, nos esfriamos? Ou fingimos que os problemas não existem? Ou será que a Bíblia nos ensina como derrotar as adversidades? Vamos lá para 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4, do 38 em diante. Amém? Glória a Deus. Vamos ler junto, queridos? Depois Eliseu voltou a Gilgal. Nesse tempo, a fome assolava a região. Quando os discípulos dos profetas estavam reunidos com ele, ordenou ao seu servo: ponha o caldeirão no fogo e faça um ensopado para estes homens. Continuando. Um deles foi ao campo apanhar legumes e encontrou uma trepadeira. Apanhou algum de seus frutos e encheu deles o seu manto. Quando voltou, cortou-os em pedaço e colocou no caldeirão do ensopado, embora ninguém soubesse o que era. O ensopado foi servido aos homens, mas logo que o provaram, eles gritaram: homem de Deus, a morte na panela, e não puderam mais tomá-lo. Então Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e disse: sirvam a todos. E já não havia mais perigo no caldeirão. Glória a Deus. Momento de dificuldade em Israel, momento a qual o pecado predominava, houve fome. E essa fome assolou toda a nação de Israel, inclusive os profetas. Olha que interessante, independente do quão espiritual seja, nós vamos experimentar do sol, da dificuldade, da escassez. Somos sujeitos a um governo secular, a um governo territorial, ao governo da nossa nação, assim como eles estavam. E nesse momento de escassez, de extremo pecado em Israel, Eliseu estabelece uma escola de profetas. Então eles estavam reunidos nessa escola de profeta sem ter o que comer. Olha que interessante, olha que dificuldade.
profetas reunidos sem ter o que comer. Homens de Deus, homens sérios, preparados, provados pela vida, discípulos de Eliseu, passando necessidade. Não é algo só para a nossa geração. Então, Eliseu dá uma direção para um dos discípulos. Vá, apanhe algo para preparar para os outros discípulos, ou para os outros alunos. Então, esse jovem vai até determinada floresta, mata ou deserto, não sei, e apanha uma leguminosa sem saber o que é. Prepara a panela, coloca fogo na panela, com o maior amor do mundo, serve os discípulos e, de repente, morte na panela. Queridos, alguém aqui acorda de manhã pensando em errar? Não. Alguém acorda de manhã pensando em colocar a vida da família em risco? Também não. Mas somos sujeitos à morte na panela. Somos sujeitos à dificuldade. Somos falhos, erramos. E aqui um dos discípulos errou. Pegou uma trepadeira que não conhecia. Até que um grita, opa, não comam, a morte na panela. A morte na panela. Ou seja, o inferno bateu a porta. Através de um erro humano, houve morte na panela. Através de um erro humano, o inferno bateu a porta. E quando isso acontece conosco? Quando, por mais bem intencionado que possamos vir a ser, nos deparamos com uma falha ou com uma dificuldade. Como proceder? Como vencer a morte na panela? Como vencer as dificuldades da vida? Como vencer esse mundo tão maligno? Como você se colocaria, como você tentaria resolver essa situação? A morte na minha casa. Ou para muitos, não há o que comer. Ou para muitos, um filho está com dificuldade. Estou com dificuldade de criar um filho. Ou o meu casamento não vai bem. Ou as minhas finanças não vão bem. Em qualquer área, quando há morte na panela, como reagimos? Qual é a sua reação, pai? Qual é a sua reação, mãe? Qual é a sua reação, filho, quando há morte na panela? O que fazer? Tentar resolver por força humana? Colocar Deus à prova? Desistir de tudo? Ou resolver de qualquer forma? Qual é a nossa reação? Esse texto fala muito comigo, porque ele mostra algumas verdades que eu e você podemos usar para vencer a morte na panela, ou o dia mau. Primeiro ponto, vamos lá para Mateus 16, 18. Algo interessante em Mateus 16, 18, na parte B. Olha o que o próprio Jesus fala. Jesus estava ensinando Pedro acerca do que ele faria no futuro, e ele faz uma promessa em Mateus 16, 18b, bem rapidinho. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Contra quem? Contra a igreja. É que o texto cortou, mas é contra a igreja. Voltando para o texto de 2 Reis, esses profetas estavam numa escola de profetas, estavam sob a tutela de um grande profeta que era Eliseu. Queridos, há uma promessa de Deus de que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Eu e você precisamos entender que eles venceram a morte na panela porque eles estavam no lugar certo. Eles estavam associados com quem deveriam estar. Bem-aventurado quem não anda segundo o conselho dos ímpios, nem senta na roda dos escarnecedores. Se você não se posicionar e colocar a sua família no local que deve estar, deixa eu te falar uma coisa, por mais difícil que a igreja seja, por mais difícil que seja se posicionar às claras, há uma promessa de Deus, é para a igreja. A promessa de vitória é para a igreja. Aqueles profetas venceram a morte na panela porque eles estavam no lugar certo. Já parou para pensar que tem gente fraca que, primeira dificuldade, busca conselho lá fora? Na verdade, a Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Mas quem te aconselha? Quem te guia? Presta atenção, aqueles homens, eles submeteram a palavra. O profeta Eliseu deu uma direção, vai e colha algo. Ele foi, ele estava debaixo de uma palavra. E quando a morte entrou, o que ele fez?
Eles continuaram debaixo de uma palavra. Eles continuaram firmes na igreja do momento, na escola de profeta. Você quer ser bem-sucedido, quer vencer a morte na panela? A primeira coisa é, não abra mão de ser igreja. Não abra mão desse convívio. Não abra mão de viver junto com os profetas. Nós temos vivido tempos em que o diabo tenta destruir aquilo que Deus estabeleceu. Há ensinos aí fora, perigosíssimos acerca do que é ser igreja, do que é ser a igreja que o Senhor estabeleceu. E de bate-pronto, a maioria das pessoas respondem que igreja somos nós, não é isso? Mas não é verdade. Não aceita esse ensinamento. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é a congregação dos santos. Nós juntos, a nossa aliança que forma a igreja. Não eu sozinho. Eu não sou igreja, você não é igreja. Mas a nossa união, a nossa aliança, o nosso corpo define que de verdade somos a igreja. Eu quero que você pare para pensar que um dos nomes que a Bíblia dá para a igreja é corpo de Cristo. Você imagina só, se eu cortasse o meu braço agora e colocasse ele naquele canto, ok? O meu corpo sangraria, mas ele cicatrizaria. Amanhã o meu braço estaria cheirando mal. Assim é a igreja. Quando você se afasta como membro da igreja, o corpo chora, ele sente sua falta, mas ele se restabelece. E você está podre do lado. Quer se dar bem, quer vencer a morte da panela, não aceite ficar longe do corpo de Cristo. Um outro ponto que precisamos entender para vencer a morte da panela é que ali entre os profetas havia hierarquia, havia organização. Você imagina se a mão não gostasse do resto do corpo e falasse, eu só me alianço com Jesus, ele é o cabeça. Imagina uma mão na cabeça, mutação. Não dá certo. Quer vencer a morte na panela? O primeiro ponto é, você e eu, nós, a nossa família, nós precisamos ser igreja. Precisamos estar aliançados. Eles estavam. Aconteceu algo de errado, mas espera aí. Estamos numa escola de profeta. Vamos buscar quem pode nos aconselhar. Vamos buscar um profeta. Vamos buscar uma liderança. Vamos buscar um meu irmão mais velho. Vamos buscar alguém que possa me ajudar, possa me aconselhar. Na multidão de conselhos da sabedoria. Mas escolha quem vai te aconselhar. Escolha com quem você vai andar. Não se conforme e não estar vivendo plenamente na sua igreja, fazendo parte, como uma associação, como uma liga que se une através do amor. Como eu disse, membro sozinho nunca vai ser corpo. E a promessa de vitória contra as portas do inferno é para a igreja. Não é para você como indivíduo. Eu e você não temos força ou armas para vencer as portas do inferno sozinhos. Mas como igreja temos. Os dias maus só vão ser vencidos se nós formos unidos pelo amor de Cristo, como igreja que somos. Como eles eram. Opa, houve morte na panela. Eu tentei fazer o que é certo, mas tudo bem, tem um profeta para eu buscar orientação. Nós não estamos sozinhos. Nós não precisamos estar sozinhos. Nós não precisamos criar, edificar a nossa família sozinhos. Nós podemos desfrutar daquilo que Deus nos deu, que é a igreja. Quer vencer, quer ser vencedor, você precisa entender o princípio de ser igreja. Você precisa entender o princípio de ser discípulo. Ficou meio... Queridos, esses homens tinham um discipulador. Tinha um líder, tinha um pastor local na época. Não estavam sozinhos. Lá tinha fome, lá fora. Mas dentro da igreja Deus provê. Dentro da igreja onde o milagre acontece. Dentro da igreja onde há o poder de Deus disponível para vencermos a morte na panela. Quer vencer? Quer ver seus filhos vitoriosos? Seja igreja. Seja igreja. Queridos, outro ponto interessante que eu quero abordar com vocês é, um líder maior direcionou o povo, o seu discípulo. O seu discípulo se submeteu e foi buscar o alimento. Colocou na panela,
ferveu, fez o cozido e serviu. E algo de errado tinha. Ele errou. Tentando acertar, ele errou. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como você se procede quando você está diante do seu próprio erro? Você culpa alguém? Você finge que não é com você? Tiago 5,16, projeta para a gente. Olha que interessante. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Oração do justo é poderosa e eficaz. Confessem seus pecados. Qual é o seu procedimento quando você erra? Culpa os outros? Finge que não é com você? Quem pegou essa trepadeira? Foi meu irmão, não fui eu não, foi minha esposa, foi meu filho, foi meu patrão, aquele endemoniado. Confesse, assuma. Se coloque como alguém responsável pelos seus próprios atos e corra atrás para consertar. Você imagina Eliseu perguntando, quem colocou essa trepadeira na panela? Se foi você que errou, como você se posicionaria? Você tem que entender que é o meu vizinho, meu patrão. Tem que entender que é minha esposa, como diz Adão, né, a mulher que tu me deste. Não, querido. Fui eu, me perdoa, eu coloquei a trepadeira errada na panela. Eu não acordei cedo para errar, eu errei. Você pode me ajudar? Estou aqui me humilhando, estou confessando meu pecado. Errei. Tratei mal a minha esposa como deveria. Fiz o que não deveria. Não paguei o que eu deveria. De qualquer forma, eu errei. Estou aqui me humilhando e preciso de ajuda para ser o quê? Sarado. Quer vencer, querido? Não fuja da responsabilidade. Assuma aquilo que convém você assumir. Quer ser um vencedor? Não terceirize a sua responsabilidade. Quem colocou essa trepadeira, essa fruta aqui na água? Fui eu. Quem errou? Fui eu. Não foi minha esposa, fui eu. Meu casamento não vai bem, eu sou responsável. Meus filhos não estão bem criados, eu sou responsável. Minhas finanças não estão boas, eu sou responsável. Você me ajuda, pastor? Você me ajuda, meu discipulador? Você ajuda, meu líder? Errei. Não acordei cedo para errar. Não planejei errar, mas errei. Me ajuda? Você não é isento de erro. Nós não somos perfeitos. Todo mundo pode vir a errar um dia ou outro. Mas o importante é assumir a responsabilidade e buscar a correção. Se você não está disposto a assumir as suas responsabilidades, não vai haver cura, não vai haver tratamento, não vai haver vitória. Mas se você errou, se você acordou cedo, planejou algo e deu errado, assuma a responsabilidade. Deus vai te tratar, Deus vai te dar o renovo. Como ali, ninguém quer pôr morte na panela. Ninguém quer trazer morte para cá, dentro de casa. Ninguém quer falhar com a família. Ninguém quer falhar com os filhos, com a esposa. Mas pode acontecer. E quando acontece, o que eu faço? Eu assumo. Eu bato no peito e falo, não sou menino. Quando eu era menino, eu fazia coisas de menino. Hoje eu sou um homem, faço coisas de homem. Me perdoa, errei. Quero mudar, quero tratar, quero a solução para a morte na panela. Me ajuda? Se humilhe, não tenha medo. Quer ser vitorioso? Assuma o volante da sua vida. É você que está no comando, não é o seu irmão, não é o seu vizinho. Depois de Deus, só tem um capitão na sua vida. Amém? Não terceirize a sua responsabilidade. Não coloque o peso que você deve carregar no ombro das pessoas. Esse homem podia fingir, imagina só, joga essa panela fora, vai que o Eliseu vê. Vamos colocar essa trepadeira debaixo do tapete. Ainda ninguém viu. Eu posso me sair bem nessa história. Eu posso maquiar a minha vida. É uma possibilidade, mas eu posso trazer à luz. Aquilo que está encoberto deve vir à luz.
Mas como vai vir a luz se você não se quebrantar e se humilhar e assumir a sua responsabilidade? Esse homem, esse discípulo assumiu. Está aqui a panela, está com morte, e aí? O que fazer? Vamos ao profeta. Vamos buscar ajuda em quem é mais maduro espiritual. Pastor, tratei minha esposa mal, quero mudar. Pastor, não paguei uma conta, quero mudar. Tem coisas, queridos, que não compete a Deus fazer, compete a nós mesmos. Deus não vai fazer aquilo que convém a você fazer. Se humilhar, quando estamos errados, compete a nós mesmos. A Bíblia diz, aqueles que se humilham são exaltados, não aqueles que são humilhados. Não espere ser humilhado, se humilhe antes. Se coloca no seu lugar de direito. Qual é o seu lugar de direito? Buscar o novo de Deus é nosso direito. Buscar a nova chance é nosso direito. Buscar o renovo é nosso direito. Buscar a vitória é nosso direito. Mas só recebe o que é de direito quem faz aquilo que é de dever. Se você fazer aquilo que é de dever seu, você vai receber aquilo que é direito. Mas nós não podemos esperar aquilo que é direito nosso sem cumprir o nosso dever. E o nosso dever é assumir as nossas responsabilidades. Quando Davi pecou e o profeta confrontou, a resposta de Davi foi, pequei. Pequei diante de Deus, ninguém mais pecou, fui eu. Eu assumo a responsabilidade. Por isso ele era o homem chamado, o homem segundo o coração de Deus. Porque Davi sabia quem era e qual eram as suas responsabilidades. Quer ser vitorioso, queridos? Viva uma vida aberta, uma vida sem máscara. Não viva uma vida dupla. Seja verdadeiro no que você é, se humilhe, assuma a responsabilidade. Seja luz, não viva nas trevas. Mas para isso precisa do quê? De confissão, confessar. Quando você erra, não é para a morte. Havia morte na panela. Mas quem disse que era o fim? Quem disse que aquela morte era o fim? O diabo tentou, levou morte na panela. A Bíblia diz que o diabo vem tentar enganar, se possível, até os eleitos, que ele anda ao redor, bramando e rugindo, buscando a quem possa tragar. Mas quem disse que ele pode contra a igreja? Uma igreja que anda na luz. Havia morte na panela, mas eles souberam se posicionar. Foram confessar que tinha morte na panela para o pastor deles. Foram na liderança falar, tentamos fazer uma coisa legal aqui, deu errado, perdoa a gente, nos ajuda. Não há como perder, não há como Satanás ser vitorioso de uma igreja que anda unida, aliançada, que se humilha, que confessa, que assume a responsabilidade. Não há como perder. Quer que a sua família seja vitoriosa? Seja igreja. Se humilhe. Assuma as responsabilidades. Um outro ponto aqui, queridos, está lá em Hebreus 13, 17. Olha que interessante. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque eles velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que os façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Imagina só você, diante de uma dificuldade, busca a sua igreja, se une, se humilha, busca conselhos, mas não obedece. Não tem mais nada. Você quer um conselho, mas não quer agir como o conselho te ensina. Mas eu não concordo com isso. Então por que você buscou ajuda? A Bíblia diz que se eu me humilhar, se eu me sujeitar, se eu obedecer à minha liderança, eu vou ter vitória. Se eu confessar meus pecados, eu vou ter vitória. Por que não viver debaixo dessa vitória? Olha que interessante. Obedecei vossos pastores. Outras traduções, sujeitai-vos. Quer vencer a morte na panela? Tenha uma cobertura espiritual. Sujeitai-vos.
Eles erraram, colocaram a morte na panela. Mas foram até o profeta, buscaram conselho. O profeta disse, coloca a farinha na panela, vai dar certo. Ah, eu não vou não concordo com essa direção. Pronto, acabou a bênção. Acabou a bênção. Ah, mas eu queria que ele fizesse uma oração poderosa, impusesse as mãos, desse um conselho, falasse as verdades para minha esposa, afinal ela que está errada. Não, uma direção simples. Cumpre, sujeita, se humilha. Você já está em pecado, você já está errado, você já está com morte na panela, já está em dificuldade. Se sujeita, obedeça. É promessa para nós. Promessa de dar vitória que anda na luz. Queridos, a Bíblia diz que, no momento de guerra de Israel, muito próximo desse, havia um general assírio que foi buscar ajuda em Israel. Ele era leproso, general Naamã. E esse general chega até o rei com medo, não recebe esse profeta, esse general. Então esse mesmo profeta Eliseu diz, manda ele vir para cá que eu vou dar uma direção para ele, ele vai ser curado. E ele vai ver que tem profeta em Israel. Então esse homem vai. Quando ele chega na frente da casa desse profeta Eliseu, o profeta manda um recado para ele. Basta apenas ele dar 7 mergulhos no Rio Jordão, ele vai ser curado. O general quase não foi. Ele não concordou com a direção. Quantas vezes perdemos bênção por não concordar? Mas havia uma menina, uma jovem, que falou o seguinte, desculpa, um dos oficiais dele disse o seguinte, mas mestre, se fosse uma coisa difícil o senhor não faria? Faz a coisa fácil, já está aqui mesmo, custa tentar? Foi curado. Queridos, presta atenção, se sujeite. A palavra de Deus é infalível. A palavra de Deus nos dá a direção de vencer os dias maus. A palavra de Deus nos dá a direção de vencer as dificuldades, a morte na panela, aquilo que foge do nosso controle. Quantos de nós precisa buscar vitória? Às vezes é na área familiar, às vezes na área financeira, área sentimental, área emocional. Quantos de nós passamos uma vida comendo morte na panela por falta de entendimento, de não buscar o caminho certo? E a Bíblia nos dá um mapa da vitória. É ser igreja, estar aliançado, ter uma cobertura, buscar conselho no local apropriado, sujeitar a esse conselho e assumir a responsabilidade. Eu nunca vi alguém cumprir o que a palavra de Deus diz e ser derrotado. Alguém já viu? Nós temos vivido tempos em que todo mundo é teólogo, todo mundo é mestre da lei, todo mundo é cientista político, mas muito pouca gente se submete, muito pouca gente se humilha. Todo mundo tem tese formada. Os jovens deixaram de olhar para os mais velhos, porque tem tese, tem opinião formada, e a morte na panela vem entrando. A morte vem entrando. Aquilo de repente só te fez mal hoje, não te matou, mas e amanhã? Ah, mas isso não é tão ruim. Tudo bem, acumule o pecado para ver. Acumule a morte na panela para ver. Para que viver sabendo que dentro da sua casa há morte na panela? Para quê? Verdade é verdade e não tem negócio. Palavra de Deus é imutável. Palavra de Deus não volta vazio. Palavra de Deus é autoridade suprema sobre todas as coisas. Você e eu podemos andar em vitória, ainda que dificuldades possam vir bater na nossa porta. Mas para isso precisamos entender que a Bíblia nos ensina como fazer. A Bíblia nos ensina o caminho da vitória. Eu me lembro que, quando eu era menino, eu tinha uma vizinha que me levava na igreja batista. Ela tinha a idade muito próxima da minha mãe, e na época ela me levava de mobilete. E toda a família dela era envolvida com a igreja. E eu me lembro que um dos filhos desviou da igreja.
E um dia eu encontrei eles, conversando com eles, ele falou assim para mim, cara, é um absurdo esse negócio de Big Brother, né? Eu falei, é verdade. Inclusive eu falei para o seu filho, ontem que era uma desgraça esse negócio. Aí o filho falou assim, não, mas eu tenho vontade de participar. Aí o pai respondeu, não, mas veja lá, pense bem. Se o meu filho for, ele vai saber se comportar lá. Ele vai viver, ele vai saber sair bem. Ele é diferenciado. Eu falei, cara, se soubesse o que você está falando. Desviou. E começou a relativizar a verdade. Desviou, se afastou do corpo. Começou a cheirar mal. Quando você sai da igreja, além de você cheirar mal, você nunca vai sair sozinho. Alguém vai estar te olhando. E eu me lembro que depois disso, esse rapaz teve uns 50 relacionamentos, nenhum deu certo. Por quê? Porque não submetia. Ah, mas lá na igreja, aí ele me falou assim, lá na igreja, aquelas meninas vão lá, oram de dia e de noite vão fazer bagunça. Não já se viu isso? Não pode acontecer isso. Eu falei, você tem razão. Se a igreja fosse minha, eu proibia todo mundo de entrar lá dentro. Mas já se viu. Orar à noite, orar depois de fazer bagunça à noite, para falar outra coisa, né? Eu falei, já tem razão. Se fosse eu, se eu fosse dono da igreja, eu proibia todo mundo de entrar. Onde já se viu um negócio desse? Mas se fosse o meu filho, eu perdoaria ele que ele na minha casa a vida inteira. Eu também. Pois é, Deus quer os filhos dele na igreja, independente daquilo que ele possa vir fazer. Que conclusão que eu tiro disso? Não importa qual seja a morte na panela, Deus te quer como igreja. Não importa qual é a dificuldade, Deus te quer como igreja. Não importa qual é a vergonha, Deus te quer como igreja. Não importa o que você fez, Deus te quer como igreja. Não importa. O que Deus não quer é que você perca a sua aliança de igreja. Se afaste dos caminhos, se afaste do povo dele, se afaste de onde há sabedoria. Não importa o que você fez, não importa quem você era. Não importa. Deus sempre vai querer os filhos juntos com ele. E aqui, na casa dele, é que você tem vitória contra a morte na panela. É aqui que você vai criar seus filhos, é aqui que você vai casar, é aqui que você vai crescer, é aqui que você vai ter vitória. O diabo pode tentar colocar 50 mil tipos de morte na panela. Deus vem com vida para você. Mas para isso há um mapa, há um caminho a se trilhar. Se apegue nele. Faça como esses discípulos fizeram. Tentaram fazer o certo e erraram. Fazer o quê? Mas continuaram aliançados como discípulos de Eliseu. Continuaram juntos para vencer. Se você ler o texto, um foi buscar, cozinhou, e o outro gritou, e o profeta deu resposta. Assim é uma igreja unida. Assim é uma igreja aliançada. Assim é um povo que avança para a vitória. Opa, tivemos uma dificuldade aqui, vamos juntos resolver. Como uma igreja, como um corpo. A mão lava o pé carrega as pernas. Assim é uma igreja unida e forte, poderosa. Não sozinha em casa, acreditando nessa mentira diabólica que você sozinho é a igreja. Não é. Você não é a igreja, querido. Nós somos a igreja. Presta atenção no que eu estou dizendo. O seu filho não é a igreja. O seu neto não é a igreja. A sua esposa não é a igreja. Nós somos igrejas juntos, aliançados. E essa promessa, contra a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão. Pode vir ataque que for. Se nós formos igrejas unidos, debaixo de cobertura, na luz, humilhados, nós vamos vencer qualquer tipo de dificuldade. Venha o que vir, seta que for, pecado que for, mas há uma promessa de vitória. Para sua casa, não importa como seus filhos estejam, traga para a luz, traga para a igreja, traga para baixo de submissão, traga para baixo da liderança, traga para baixo do profeta, traga para baixo da palavra de Deus. Não lute sozinho. Não lute uma luta que você não pode vencer sozinho, mas que lutemos juntos. Nós somos um exército. Você não precisa lutar nada sozinho. Não lute sozinho. Não peite Satanás sozinho, que você não vai conseguir vencer.
Não dá. Não dá. Deus não forjou nenhuma arma para você vencer sozinho Satanás. Te deu armas, sim, para você lutar. Mas lutar em unidade. Nenhum país vence uma guerra sozinho. Esse negócio de Rambo é só em filme. A nação espiritual, a Jerusalém espiritual também luta em unidade. Como um batalhão. Com direção. Com oficiais. Com planejamento. Com direcionamento. Assim é o povo de Deus. Não carregue um peso que você não precisa carregar sozinho. Faça como eles. Ah, mas eu errei, é muito feio. E daí? E daí? Ah, mas você não conhece meu pecado. Não, mas eu conheço meu Deus. Ah, mas eu errei muito. Eu não sou digno. Eu também não. Estou aqui. Ninguém aqui é digno. Não é por nós, é apesar de nós. Deus não quer a sua vergonha, Deus quer a sua vitória. Não se afaste dos caminhos dele. Pelo contrário, se envolva a sua família. Coloque a igreja, depois de Deus, como um plano central na sua vida. Deseje edificar a sua família aqui dentro. Deseje viver nessa roda de gente de bênção, não roda de escarnecedor. A vitória é nossa. Você que não tem discipulador, nunca teve discipulador. Eu comentava quarta-feira na nosso live. Eu não sei como é ser igreja sem ser discipulado por alguém. Não sei, pastor Valdo. Não aprendi. Não sei se é o único caminho, mas eu não quero aprender outro caminho. Eu não quero carregar peso sozinho. Eu não quero ser órfão, não quero ter um pai. Eu quero poder olhar para o meu profeta e falar, errei. Me ajuda. Minha família está mal. Tem morte na panela. Não tenho dinheiro. Me ajuda. Eu não quero andar sozinho. Quero me submeter. Como eles submeteram a Eliseu, há profeta nos dias de hoje. Há homens de Deus que possam cuidar de nós, que velam por nós, como quem presta conta da nossa alma. Você não é uma ilha, querido. Nós não precisamos ser ilha. Coloque a sua família debaixo de graça. Coloque a sua família debaixo de vitória. Coloque a sua família dentro desse quartel-general, que é impenetrável, chamado igreja. Ah, mas tem um monte de dificuldade na igreja. É verdade. Eu quero encerrar com uma palavra. Pensa num lugar com dificuldade a igreja. Pensa num lugar difícil a igreja. É verdade. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você prefere o mundo lá fora ou estar debaixo de uma promessa? Você prefere que a sua família esteja lá fora ou debaixo de uma promessa? Então, por mais dificultoso que seja se relacionar, a promessa é para a igreja. A promessa é para a igreja. Por mais difícil que seja se submeter, andar na luz, a promessa é para a igreja. Por mais complicado que seja se relacionar com o ser humano, presta atenção, a promessa é para a igreja. Não é lá fora sozinho. Ah, mas a igreja morde, dói, mas sara. Ah, mas como os homens são falhos, é verdade, mas a promessa ainda é para a igreja. Com toda a dificuldade que você possa colocar na frente disso, guarde isso que eu estou te dizendo, a promessa é para a igreja. A promessa é para quem se submete. A promessa é quem anda na luz, é para quem anda na luz. Ah, mas veio morte na panela. Você tem promessa. Você tem certeza da vitória. Ah, mas eu estou num dia mal. A promessa é para a igreja. Ah, eu estou num dia muito mal. A promessa é para a igreja. Não abra mão disso. Não permita que a sua família abra mão dessa vitória. Não permita que a sua família perca a graça de Deus. Não permita que a sua família edifique raízes em outro lugar, a não ser o povo de Deus, a não ser na Nova Jerusalém, a não ser no nosso meio, a não ser na congregação dos santos. Vale a pena. Sabe por quê? Porque a promessa é para a igreja.
Você tem uma promessa, querido. Você tem uma promessa. Sabe qual é a promessa? Seja igreja que você tem vitória. Quer promessa mais forte que essa? As portas do inferno não prevalecem contra a minha igreja. E é na igreja que você vai crescer. É na igreja que os seus filhos vão crescer. É na igreja que a sua família vai crescer. Sabe por quê? Porque ferro afia ferro e gente afia gente. Quer vencer a morte na panela? Faça como os discípulos de Eliseu. Fiquem juntos, aliançados, sabendo que há profetas, sabendo que aqui dentro há homens de Deus. Vamos ficar em pé? Vamos orar?